Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mateus capítulo de número 1 tem 4 nomes de 4 mulheres lá que me chamaram a atenção particularmente. O primeiro delas é Ruth. Ruth, uma mulher que era moabita, nora de Noemi, que Noemi tinha 2 filhos e 2 sogras, Ruth e Orfa. Porém, quando aconteceu um desastre, uma fatalidade, porque os filhos de Noemi e também o marido dela morreram, Orfa resolveu deixar a sua sogra, porém Ruth permaneceu com ela. Porém, Ruth, ela era uma moabita e ela estava indo para o povo de Israel, não tinha direito nenhum naquela terra, não sabia certo qual seria o seu futuro, porém disse que não deixaria a sua sogra, que o povo da sua sogra seria o seu povo e o seu Deus seria o seu Deus. E assim Ruth partiu junto com Noemi para as terras do povo de Israel. O outro nome que a gente encontra lá é o de Betseba. Betseba, nós sabemos a história de Betseba, como aconteceu o adultério com Davi, a morte de Urias por causa disso, e um filho que nasceu, porém morreu também por causa do adultério que eles cometeram. Deus castigou e não permitiu que aquela criança permanecesse viva. Tem também a história de Tamar, que é o terceiro nome que a gente encontra no capítulo 1 de Mateus. Tamar, ela era nora de Judá. Judá tinha 3 filhos. 2 filhos já tinham sido dados em casamento a Tamar e os 2 morreram e não deixaram filhos, não deixaram descendência. Então Judá decidiu que não vou dar mais outro filho meu para Tamar, porque senão ela pode também acabar morrendo, meu filho, e não dando descendência também. Porém, essa mulher, vendo isso, vendo que foi de certa forma rejeitada, ela sentou-se à beira do caminho, sabendo onde Judá ia passar, e fingiu ser uma meretriz. Deitou-se com Judá, achou-se grávida. Judá ficou sabendo que sua nora tinha se prostituído e falou: tragam aqui, que ela será morta, porque era a lei da época que ela deveria morrer por causa daquilo que ela fez. E o quarto nome que nós encontramos lá é o de Raabe. Raabe era uma mulher que morava em Jericó. E em Jericó, a Bíblia vai nos dizer que ela era uma meretriz. E além de ser uma meretriz, quando o povo de Israel foi espiar aquela terra e entrou em Jericó, ela hospedou os espiões de Israel em sua casa. Então a mulher, que pela sociedade da época era considerada uma meretriz, e ainda acobertou espiões do povo de Israel. Imagine que não seria o fim dessa mulher também, se aquele povo de Jericó ficasse sabendo, certamente morreria. Eu falei dessas 4 pessoas e dessas histórias que não começaram bem, porque eu creio em Jesus que transforma e que muda histórias. Ruth, que era uma mulher moabita, que a princípio não teria direito nenhum nas terras de Israel, casou-se com Boaz, teve a sua história realmente transformada, teve sustento tanto para ela quanto para sua sogra. A história de Betseba não é diferente. Aconteceu isso no começo, o adultério com Davi, porém depois Deus deixou graça tanto nela quanto em Davi e concedeu a eles Salomão como filho, que dispensa apresentações, o rei que foi o rei mais sábio que tivemos sobre a face da terra. A história de Tamar não foi diferente. Ela tinha uma sentença de morte sobre ela? Tinha, porque Judá pensava em matá-la por causa daquilo que aconteceu? Pensava. Porém, ao ficar sabendo que foi por causa que ele mesmo tinha feito, que ele tinha se deitado com ela, não sabendo que ela estava fingindo ser uma meretriz, disse que ela era mais nobre, mais justa do que ele. E deu segurança, o que foi preciso para aquela mulher continuar o restante dos seus dias. E de Raabe, então, o que dizer, né? Quando o povo de Israel invadiu Jericó, poupou Raabe e sua família, ela casou com o povo israelita e está na descendência de Jesus. E foi até um pouco além. Raabe, nós encontramos ela até em Hebreus 11, que é chamada a galeria dos heróis da fé. Então uma mulher que antes era uma meretriz, agora tem até testemunho de fé dela na Bíblia. Que transformação não aconteceu. Eu digo isso porque eu creio num Jesus que realmente transforma histórias. Da mesma maneira que ele transformou a minha. Não tem uma história tão impactante quanto a deles. Não tem uma história que corri talvez tanto risco quanto a deles. Mas também a minha história não era muito legal, não era muito agradável. Era realmente um inimigo de Deus, não ligava ou me importava com as coisas de Deus. E quantas vezes quase morri, mas o Senhor me poupou. Mas hoje eu venho aqui dizer que ele realmente transformou a minha história. Não estou dizendo como muitos dizem por aí. Ah não, deu casa, deu carro. Não. Transformou a mim. Um inimigo de Deus. Pecador, que não gostava das coisas de Deus e me chamou de filho, me amou, entregou-se por mim, perdoou os meus pecados e transformou realmente a mim. É esse Jesus que eu quero falar para você. Ele ainda transforma histórias. Pense na sua vida hoje, pense em seu relacionamento com Deus hoje, como está. Você acha que está agradável? Você acha que a sua vida está boa desse jeito? Você já parou para pensar por um segundo na eternidade?
Qual será o nosso destino amanhã? Como será a nossa vida daqui a 50, 60, 70 anos? Provavelmente, talvez nem estejamos vivos. E qual será o destino, o futuro? O que você vai esperar para a tua vida? Céu, inferno, salvação ou condenação? Como eu disse, eu era o inimigo de Deus. Estava condenado por causa das minhas práticas, do meu tanto pecado, o tanto que eu me afastava de Deus, o tanto que eu não conhecia Jesus Cristo. Mas Ele entrou na minha vida da mesma maneira que entrou na vida dessas mulheres e me transformou de inimigo para filho. Esse mesmo Jesus nos apresenta a mesma oportunidade todos os dias, de sermos chamados filhos de Deus, simplesmente por crermos que Ele é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados e assim termos uma vida que demonstra que amamos a Ele também. Não estou dizendo para você ser crente por ser crente, ser cristão por ser cristão. Não, isso não adianta. De ter a sua vida realmente transformada pelo Evangelho. Entregar-se realmente a Jesus. Deixar que Ele vive em você a ponto de você dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele determina como eu me importo, como eu me falo, como eu ajo, tudo em minha vida. Cristo ser tudo para você. Ser o amado da tua alma. De você se aproximar dele pelo que ele é. E não por causa daquilo que ele pode dar. Por causa daquilo que ele pode fazer no teu coração. Porque às vezes você olha para você e fala assim, nossa, eu não sou uma pessoa boa. Eu não consigo fazer o bem. E, o que mais eu posso fazer da minha vida? Você pode entregá-la para Cristo. Se ela estiver sem sentido, Jesus é o sentido da vida. Ele pode dar sentido à tua vida da mesma maneira que ele deu a minha. Da mesma maneira que ele deu sentido à vida de Betseba, que deu sentido à vida de Tamar, que deu sentido à vida de Ruth, e deu sentido à vida de Raabe. Ele pode dar sentido para a tua vida também. Abra o teu coração. Apocalipse 3:20 vem nos dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele está à porta de nossos corações batendo, mas cabe a nós abrirmos a porta, permitir que ele entre. Então ele ceará conosco. Então ele participará da mesa conosco, terá comunhão conosco, terá intimidade conosco. É isso que Jesus te oferece. É amor tão grande que foi capaz de se entregar por você na cruz. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância na presença dele. Entregue o teu coração para Cristo, abra o teu coração para Cristo, permita que ele te transforme, não ao seu redor, aqui dentro, que é onde realmente precisa transformado. Que Deus te abençoe e conceda a graça e a paz. Dê um curtir no vídeo aqui e se inscreva no nosso canal.